Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Eu me chamo Débora e hoje estou aqui para iniciar esse canal onde eu vou compartilhar as minhas experiências com vendas. Esse vídeo eu vou usar para me apresentar para vocês, falar um pouco sobre mim, porque sei lá, em algum momento vocês estão aí olhando os vídeos e querem saber um pouquinho mais sobre mim. Eu vou usar esse vídeo para compartilhar um pouquinho da minha experiência no varejo com vocês, tá bom? Bom, eu iniciei no varejo em 2011. Eu entrei na Elos e depois de um ano eu pedi transferência para o Rio de Janeiro, que é onde eu moro atualmente. E aí fiquei trabalhando aqui no Rio, fui promovida a VR na loja. VR, para quem não entende, é a mesma função que subgerente. Você tem as suas funções burocráticas dentro da loja e funções de responsabilidade e também vende. Eu fiquei um bom tempo na empresa. Depois, final de 2017, começo de 2018 mais ou menos, eu saí da empresa e comecei a trabalhar como Uber. Porque eu vim para o Rio de Janeiro para estudar atuação, fazer teatro e tudo mais. Então, o comércio, o varejo, me proporcionou isso. Eu conseguia, trabalhando em loja, eu conseguia pagar os meus estudos e conseguia me manter, né? Não tenho nenhum membro familiar aqui no Rio de Janeiro, então eu conseguia me manter sozinha, trabalhando no comércio. E aí, eu queria me dedicar mais ao teatro, né? Tive oportunidades para fazer peças e fazer outros trabalhos. E o comércio, ele me segurava um pouco. Então, o que eu fiz? Eu saí e fiquei trabalhando como Uber durante um tempo. Mas aí chegou um momento em que que faltava algo ali nos meus objetivos, né, de vida. Tinham algumas coisas que não estavam como eu esperava. E aí eu queria fazer faculdade e, analisando a situação toda, eu vi que o melhor caminho para mim naquele momento seria voltar para o varejo, né? Porque se eu voltasse para o varejo, eu teria a possibilidade de um ganho melhor, de uma qualidade de trabalho melhor do que a que eu tinha no Uber, e eu conseguiria me manter e pagar a minha faculdade. E aí eu entrei em contato com algumas pessoas que eu conhecia dessa mesma empresa que eu trabalhei e tentei, né, uma oportunidade. E aí eu consegui uma oportunidade na Richards, que é onde eu estou hoje, já tem 1 ano e meio. E aí depois dos 3 meses de experiência, eu fui promovida novamente a VR, que é a função que eu exerço hoje. Só que eu voltei para o comércio com uma cabeça diferente da que eu tinha antes. E aí, quando eu retornei, eu tinha alguns objetivos. Então, eu dei um prazo ali para mim de 6 meses a no máximo 1 ano para eu poder iniciar a faculdade, né? E dentro disso eu tinha alguns objetivos. Me organizar dentro da minha casa, conseguir tirar a minha carteira de moto, que eu só tinha de carro, porque quem conhece o Rio de Janeiro sabe como o trânsito aqui é um pouquinho pesado. Então eu gastava muito tempo no trânsito. Então a moto ia me proporcionar um ganho de tempo para eu poder aplicar esse tempo que eu iria ganhar nos estudos. E também tinha um outro fator que eu precisava decidir qual dos 2 cursos que eu tinha em mente que eu iria cursar primeiro, né? Eu tinha em mente cinema, que tinha tudo a ver com o meu universo de atriz, e engenharia da computação, que é uma outra área que eu gosto muito e que poderia me proporcionar outras oportunidades, né? E aí eu estava em dúvida em qual das duas áreas eu ia ingressar primeiro, e aí eu decidi, nesse tempo, fazer engenharia da computação, que é o que eu estou cursando hoje. Para eu conseguir tudo isso, eu dediquei um tempo da minha vida para pesquisar sobre como eu poderia melhorar nas vendas.
Da vez anterior, que eu fiquei aí uns 6, 7 anos na empresa, mais ou menos, ou mais, eu era uma boa vendedora, né? Nada excepcional, mas eu era uma boa vendedora, eu ficava ali em segundo, primeiro, terceiro lugar, ficava oscilando, né? Nessas posições que existe um ranking, né? Da quantidade que você vende, e eu ficava oscilando ali entre esses lugares, batia uma cota, não batia outra, e ficava nisso. Eu pensei, eu preciso ter um resultado melhor. O que eu posso fazer para eu atingir um resultado melhor? E aí eu comecei a pesquisar. Fui pesquisar em livros, em vídeos, em vários lugares. Comecei a pesquisar coisas e buscar, né, ferramentas que eu pudesse usar ali no meu trabalho e que tivesse resultados. E aí eu comecei a testar essas ferramentas. Algumas deram certo, outras não deram certo, mas eu consegui ter um resultado excelente, como diz o meu gerente. A minha média anual de vendas é 120% da cota. Isso, uma média anual. O máximo que eu já fiz ali foi 172% da cota. É bastante coisa. Acho que provavelmente deve ter gente aí me assistindo que já deve ter feito mais, outras menos, mas estou compartilhando o meu resultado, a minha experiência. Para mim foi um valor muito significativo que me mostrou e abriu a minha cabeça para eu enxergar que a gente, né, nós temos outras possibilidades, a gente consegue chegar em alguns lugares. Se a gente tem uma meta, um foco, a gente consegue atingir ele. E aí eu puxei os números, né? E vi que de dezembro de 2022 até agora, a minha diferença em vendas para a pessoa que está em segundo lugar na loja é de 60%. Eu vendi 60% a mais do que a pessoa que está em segundo lugar. É uma diferença grande. E eu acredito muito que essa diferença é porque eu apliquei muitas técnicas e algumas ferramentas que eu estudei ao longo desse tempo. Fui aplicando, fui vendo o que dava certo, o que dava errado. E fui aplicando e me trouxeram resultados. E os resultados são bons. Então, eu quero compartilhar essas experiências e essas técnicas, essas ferramentas com vocês, tá? A minha intenção aqui é ajudar quem está iniciando no comércio, porque a minha função é uma função de responsabilidade dentro da loja. Então, eu converso muito com os vendedores e eu vejo que tem muita gente que entra dentro da loja muito perdida, né? E as empresas geralmente são empresas grandes, não sei se a maioria ou a minoria, mas grande parte das empresas não fazem um treinamento, né, bem direcionado ali com seus vendedores. Algumas fazem, outras não. Então eu quero que isso sirva para alguém em algum momento, seja um vendedor que está começando, ou um vendedor que já tem experiência, mas que acredita que pode crescer, porque eu acredito que a gente sempre pode crescer, a gente sempre pode aprender, né? Independente de qual seja a forma, seja através de experiências, através do estudo, é só a gente estar aberto, né? Quando a gente está aberto, a gente consegue absorver e aprender e tirar o melhor daquilo. Então, a minha intenção aqui com esse canal é trazer essas experiências e compartilhar elas com vocês. E eu espero que isso ajude vocês em algum momento, tá bom? Um grande beijo e até a próxima!